Raista, esse é o canal Barrude, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do Bahia que entra em campo hoje às 19 horas, mais conhecido como sábado, Bahia e São Paulo e Bahia, o palco é a Fonte Nova, Raista, e quem acha que o São Paulo é freguês do Bahia não é bem assim não, Raista. Os confrontos são bem equilibrados, foram 44 confrontos entre São Paulo e Bahia, e o São Paulo venceu 15, o Bahia venceu 15 e 14 empates. O São Paulo jogando em casa venceu 10 vezes e perdeu 4. O Bahia jogando em casa venceu 11 vezes e perdeu 5, ou seja, cada um tem 6 triunfos de vantagem em suas respectivas casas. Confrontos bem equilibrados. Talvez essa lenda urbana se dê por conta dos últimos confrontos do Bahia, onde o Bahia desclassificou São Paulo pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil. Já tem 5 jogos que o Bahia não perde do São Paulo. A última vez que o São Paulo ganhou do Bahia foi em 2018 de 1-0. Falando fora de casa, a última vez que o São Paulo ganhou o Bahia mandando o jogo, foi em 2014, 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas há um certo equilíbrio entre os confrontos Bahia e São Paulo. Atualmente o São Paulo vem num bom momento. Jogando aqui no Nordeste, o São Paulo ainda não perdeu para ninguém, nem Sport, nem Fortaleza, nem Ceará, tem 38 pontos, terceiro colocado, 4 pontos a menos do que o primeiro e com 2 rodadas a menos. Vai vir para Salvador em busca de um triunfo com certeza. E o Bahia que se segure, que depois de ter tomado 4 cocos contra um Bragantino que estava arrumadinho, o Bahia, se não tomou vergonha, vai tomar outros 4 cocos. O Bahia que tem vencido seus jogos sem convencer, porque no Campeonato Brasileiro, os jogos que o Bahia venceu na Fonte Nova principalmente, foram com gols no finalzinho do jogo, com gols no último minuto, com gols de pênalti, e nem sempre o raudinismo vai estar e o Bahia não pode ficar dependendo de uma bola para vencer suas partidas. Precisa jogar futebol. O Bahia que vai estar todo desmantelado. O Bahia não terá Gilberto, suspenso com terceiro amarelo, não terá o Anderson Martins, que também está suspenso com terceiro amarelo, o Lucas Fonseca, que se machucou e forçou o terceiro amarelo, demos sorte do Hernando tá voltando e o Hernando vai compor a zaga, ele que estava vindo jogar na lateral direita. E falando da lateral direita, Raista, uma avenida Nino Paraíba número 2, totalmente livre, sem nenhum congestionamento. Se o Mano Menezes não colocar alguém para apoiar o Nino Paraíba naquela lateral, o Reinaldo, que está voando no São Paulo, vai fazer a festa naquela lateral direita do Bahia. O ataque, quem será o substituto de Gilberto? Saldanha? A minha opção seria Saldanha. Eu colocaria um centroavante de ofício. O Rodriguinho pode funcionar muito bem também como um falso 9, mas eu colocaria o Saldanha. Ainda que ele não tenha mostrado muita eficiência naquele ataque do Bahia quando entrou, mas é o atacante de ofício, tem 2 gols no campeonato, merece continuar sendo testado. Por que eu falo isso? Porque se Elias continua sendo testado, se Nino Paraíba continua sendo testado, por que o Saldanha não pode ser testado? Se o Elber vem aí sendo utilizado forever, por que o Saldanha não pode ser testado? Pode sim, eu colocaria o Saldanha, até porque o Rodriguinho, ele também não está bem. Quem garante que ele vai entrar como falso 9 e vai dar conta do recado? Às vezes que ele entrou como falso 9, o Gilberto também estava em campo. E agora ele sozinho, será que vai fazer a mesma coisa? Eu prefiro o Saldanha. Se não der certo, coloca o Rodriguinho, ponto. Ainda no primeiro tempo, por que não? No meio de campo, uma coisa que não pode faltar é Daniel. Ainda que não tenha jogado bem nos últimos jogos, mas Daniel é diferenciado, é o jogador diferenciado naquele meio de campo. Precisa continuar. Elias, sem chances. Elias sem chances. Nem para banco, Elias é opção. Até uma foto que foi divulgada nas redes sociais aí, ele com uma pança, meu amigo. A comida baiana tá fazendo muito bem ao senhor Elias, porém ao futebol dele não tá fazendo bem não. Ele que chegou como um xerifão, um cara que mostrou uma certa autoridade naquele meio de campo e foi caindo e só tá caindo. Errando muitos passes, cometendo muitos erros, dando contra-ataques fáceis para o time adversário, coisa que o Juninho Capixaba também está fazendo muito. O Juninho Capixaba ele até apoia bem no ataque, mas na defesa ele deixa muito a desejar.
E o Bahia, nesse jogo, vai precisar muito de um setor defensivo arrumado para não tomar gol do São Paulo. São Paulo tá fazendo gol aí de qualquer jeito. O Bahia precisa voltar a jogar futebol. Não é possível que esse time nunca vai jogar futebol. Campeonato Brasileiro é diferente de mata-mata. Campeonato Brasileiro a gente precisa ter uma regularidade de futebol para poder garantir bons jogos e bons triunfos dentro e fora de casa. É diferente de um mata-mata, como o Bahia jogou contra o União Santa Fé, onde o Bahia não jogou quase nada, fez o time do União Santa Fé, tornou o Douglas o melhor jogador em campo e ainda assim o Bahia ganhou. Foi válido, porque no próximo jogo o Bahia vai, joga mal de novo, empata o jogo, se classifica e se fosse um final seria campeão, mas não é mata-mata. É campeonato de pontos corridos, temos que manter uma regularidade e mostrar futebol em campo garante essa regularidade. Sem regularidade nós não vamos vencer sempre. E foi assim que a gente perdeu para o Bragantino, porque continuamos ineficiente ofensiva e defensivamente, tendo erros individuais excessivos, irritantes e que o senhor Mano Menezes até então não está correspondendo às expectativas. Bahia continua tendo uma zaga mãe que aceita tudo. O Bahia continua errando muitos passes individuais e o Bahia continua não criando muito lá na frente. Ou seja, estamos na beira do abismo, Rasta. Aliás, esse jogo terá um reencontro aí do Daniel Alves com o time do Bahia jogando na Fonte Nova, mas dessa vez jogando contra o Bahia. Ele que até então não tinha jogado na Fonte Nova contra o Bahia. A gente jogou contra o São Paulo lá em São Paulo, o Daniel estava no jogo, aliás quase fez um gol contra naquele jogo, que daria o triunfo ao tricolor de aço. A bola bateu na trave numa cortada dele na pequena área e agora ele vai encontrar o Bahia na Fonte Nova, no time que o projetou para o mundo. Esse jogo terá um encontro muito interessante. O Daniel Alves vai reencontrar a Fonte Nova jogando contra o Bahia, ele que já jogou contra o Bahia lá em São Paulo, no jogo onde a gente empatou em 1-1, quase fez um gol contra naquele jogo, tentou cortar a bola bateu na trave, seria o gol do triunfo do Bahia, mas ainda não tinha jogado na Fonte Nova contra o Bahia. Ele que já jogou pela seleção brasileira na Fonte Nova, mas contra o Bahia ele ainda não jogou. O Daniel que está com uma certa rusga entre a torcida do Bahia por conta da vinda dele para o Brasil. Se esperava que ele fosse jogar no Bahia, acabou indo para o São Paulo. Eu não condeno não, porque o jogador tem vida curta, já tem 37 anos, já está encerrando a carreira, se aposentando com 37 anos, tem que buscar o que lhe pague bem, o que lhe dê dinheiro. Eu tenho certeza que essa rusga aí entre a torcida e o Daniel vai se resolver. É um jogador que projeta de qualquer forma o nome do Bahia no cenário mundial, porque toda vez que se falar em Daniel Alves no mundo vai saber que ele nasceu aqui no Bahia, se projetou aqui no Bahia, e isso de qualquer forma é uma boa história a ser contada para o time do Bahia. Mas hoje, contra o Bahia, espero que ele seja totalmente inoperante, não consiga fazer nada, só se for gol contra, que aliás ele ensaiou lá em São Paulo. Pós-jogo, espero estar aqui de volta falando de um triunfo do tricolor, triunfo do tricolor de aço, triunfo com T maiúsculo, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso, fui!